Café com Destino, papel e caneta na mão, porque já vai começar. A sabedoria diária que transforma sua vida. Sejam bem-vindos, terça-feira, e eu quero pedir um forte aplauso, sabe por quê? Hoje é dia de lançamento do livro Ganha o Mundo. Tá animado, Wesley? Sim. Você vai estar comigo lá na livraria? Sim. Ó, hoje, terça-feira, 19 horas, aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, Conjunto Nacional, Livraria Drummond. Vou estar pela primeira e única vez esse ano assinando livros. Quero apertar tua mão, tirar uma foto com você se você quiser. É gratuito, é só chegar na Livraria Drummond, chega bem antes das 19, compra seu livro, adquire seu livro lá na livraria e fica na fila. E eu vou ter um prazer de te conhecer, assinar o seu livro. A gente está muito feliz porque a gente, pela terceira ou quarta semana já, estamos entre os livros mais vendidos do país. Só que essa semana a gente alcançou o primeiro lugar, o livro mais vendido do país, Ganha o Mundo Sem Perder a Alma. Mais um forte aplauso. Teixeirinha não se animou, não. Ih, caramba, não celebrou, não. Sabe o que é isso? É inveja. Não, o cara quando não aplaude... A gente vira o escritor mais lido do Brasil. O cara não aplaude. Não, assim, não vou celebrar isso, não. Eu escreveria um bem melhor. Aí, já peguei uma invejinha daqui. Brincadeiras à parte, pessoal, não deixe, se você está em São Paulo, não deixe de estar conosco hoje, é gratuito, eu quero te ver, quero te conhecer. 19 horas, ali no Conjunto Nacional, na Avenida Paulista, na Livraria Drummond, linda livraria, vamos fazer uma fila, chega cedo para você entrar na fila, porque quando acabar os livros da livraria, aí não vai ter mais fila, você vai chegar, vai ver de longe, tá bom? Não deixa de chegar cedo, 19 horas em ponto eu começo a assinar os livros, tá bom? Nós estamos na série Como Ficar Mais Inteligente. Né? Eu estou tentando isso com ela já há 6 anos. É um experimento que eu estou fazendo, não está dando certo. Né? Então fica provado que a teoria é boa, mas a cobaia é ruim. A teoria é boa, vocês vão ver. A teoria funcionou com um monte de gente, né? Mas com o Lelei não tem funcionado. Mas, gente... Ó, eu até subi um vídeo na internet, no Instagram, esse final de semana, falando sobre inteligência. As pessoas não querem pensar mais. As pessoas não querem nem ler mais o que está escrito. No vídeo eu falava o seguinte, eu posto o banner falando, olha, hoje eu vou estar na Livraria Drummond, 19 horas, assinando livros. Aí a pessoa no comentário coloca, qual livraria? Que horas? Acabei de falar o horário, acabei de falar tudo. A preguiça intelectual está muito grande. Culpa-se a internet, a inteligência artificial, mas na verdade isso tudo sempre existiu. Existem pessoas que querem afiar e desenvolver a sua inteligência e são essas pessoas que vivem bem. Quem vive bem, Teixeirinha, isso aqui, ó, eu estou há décadas estudando o ser humano para escrever os livros que eu escrevo. Meus livros já venderam milhões de cópias, ou seja, as pessoas estão levando a sério. Isso quer dizer que nossos estudos estão chegando a conclusões verificáveis, que estão sendo validadas, não só pelo público, mas pelos eruditos intelectuais, os entendedores. E eu cheguei a uma conclusão de que todo mundo que vive bem, não estou falando de ter dinheiro, pode ter ou não, eu estou falando de ter um bom relacionamento na vida, ter o básico para viver, ter certos sucessos naquilo que foi chamado para fazer, descobrir seu propósito de vida, ser feliz na família. Todas essas pessoas desenvolveram sua inteligência. Essa é a única característica que a gente consegue colocar como absoluta, porque não existe segredo do sucesso, né? Você entrevista um bilionário, como eu já entrevistei vários, pergunta, cara, o que você fez para ter sucesso? Ele vai te falar 5 coisas que o outro bilionário não fez. São coisas diferentes. E tem outra coisa, se você pegar essa lista de sucesso desse aqui e tentar fazer na tua vida, pode acontecer ou não, não é certeza que vai acontecer. Então não existe 5 passos para o sucesso. Mas se tem uma coisa que todas as pessoas que vivem bem, vou repetir, não estou falando serem ricas, mas viver bem. Todas as pessoas que vivem bem emocionalmente, espiritualmente, nos relacionamentos, financeiramente, todas as pessoas que vivem bem desenvolveram a inteligência.
Não estou falando de ter um QI alto, porque nem todo mundo nasceu com QI alto. A pessoa com QI alto, ela vai ter habilidades cognitivas que o outro não vai ter. Fazer certas contas matemáticas, ter um nível de memória que outros não têm. Não estou falando da habilidade cognitiva, estou falando de desenvolvimento do pensar. E é isso que eu quero trabalhar com você na aula de hoje. Lembrando que em maio nós vamos completar 10 anos de Clube de Inteligência, um clube que eu fundei há 10 anos atrás. Mais de 35 mil alunos já passaram pelo Clube de Inteligência e nós vamos, em comemoração ao aniversário de 10 anos, lançar um aplicativo a nível mundial para todas as pessoas que querem desenvolver de uma vez por todas todos os níveis de inteligência. Não só a intelectual, mas a linguística, a emocional, a espiritual, a relacional, tanto intrapessoal, né, como a interpessoal. Então nós vamos, esse aplicativo vai ser uma coisa de doido. Eu e grandes mestres, grandes mentes brilhantes de desenvolvimento da inteligência, é um aplicativo focado só em desenvolver sua inteligência, só isso, e os níveis dela. Então eu vou te dar um esquenta aqui no Café com Destino dessa semana. Como ficar mais inteligente? Olha, como eu falei, a inteligência não é uma coisa estática, ela é elástica, né? Você precisa puxar, desenvolver. Quando você sente que está aprendendo algo, é quando o teu corpo e tua mente começam a reclamar. O teu corpo e a tua mente, eles não ficam em paz, eles não ficam tranquilos quando você realmente está aprendendo. Presta atenção nessa característica. Quando você começa a falar, nossa, estou lendo isso aqui, estou com sono, é uma característica que você está começando a aprender. Não aguento mais isso aqui, está cansando. Olha, chega a dar torcicolo, você está começando, o seu corpo reage quando você começa a aprender. Por quê? Aprender dói mesmo, incomoda muito, tira a tua mente e o teu corpo da zona de conforto. Eu lembro que as coisas mais profundas que eu aprendi sobre negócio foi na pandemia, no início da pandemia, e como a gente não podia ter encontros presenciais, era via FaceTime, eu conversando com um dos maiores estrategistas de negócio da nossa geração, que é brasileiro, e a gente passou, durante a pandemia, mais de 120 horas de videochamada, durante a pandemia, conversando, eu aprendendo algumas coisas com ele, porque ele queria comprar uma parte da minha companhia, e eu fui aprendendo terminologias, formas de falar, o que era o que dentro dos negócios, que eu praticamente fiz um MBA de negócio com essas ligações de vídeo. Agora, quando o telefone tocava, eu tremia, porque eu falei, já sei que minha mente vai cansar, vai demorar e tal. Essa é a característica que você vai aprender. Teu corpo e tua mente reagem. Por exemplo, quando você está vendo uma série que você gosta, você pode até aprender uma coisa ou outra, não estou dizendo que não aprende, mas você está muito mais se entretendo, você está tendo prazer. O estudo é diferente, o desenvolvimento da inteligência é diferente, exige um desconforto mental e físico. Porque você está colocando um conhecimento na sua mente que você não tinha antes e aquilo está causando um incômodo. Então foi muito difícil esse período das ligações, mas eu me tornei outra pessoa nos negócios depois desse incômodo físico e mental por causa do aprendizado que eu tive. Hoje eu consigo conversar de igual para igual com grandes homens e mulheres de negócios no país, pelo ensinamento que eu tive durante a pandemia. Ou seja, eu já sou empreendedor há 2 décadas, porém, eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje. Então, nós precisamos entender, primeiro, que a inteligência ela é elástica, ela precisa ser sempre alongada. Sabe? Como é que se dá o nome disso aqui? Não é alongar, é esticada. Nós precisamos esticar. Como? Colocando informações, transformando essa informação em conhecimento. Ô, Teixeira, como é que eu transformo uma informação em conhecimento? Estudando o que eu aprendi no mesmo dia. Como transformo informação em conhecimento? Estudando o que eu aprendi no mesmo dia. Então, por exemplo, eu estou aqui te dando uma aula de ganhe o mundo sem perder a alma. Como ganhar o mundo sem perder a alma? Aí te dou a aula, te explico, olha, tem 3 formas de destino, o destino rígido, o destino flexível, o destino planejado, blá, blá, blá. Aí você escutou toda essa aula. Se você não anotou, você já perdeu.
que a gente só lembra de 13%. 24 horas depois, a gente só lembra de 13% do que foi falado. Se anotou, aí a matéria está ali. Aí o que você tem que fazer? No mesmo dia, antes de dormir. Por que antes de dormir? Porque quando você dorme, a sua memória começa a ser apagada. É a função do sono. Limpar a memória RAM para você estar mentalmente tranquilo para outro dia. Agora, se você anotou toda a aula e estudou, essa palavra aqui eu não conheço, deixa eu ir no chat GPT para ver o que significa. Significa isso, tá, para anotar. O Thiago falou dos 3 destinos. Na minha história isso aqui encaixa. Destino rígido, a cor da minha pele eu não escolhi, quem foram meus pais eu não escolhi, o lugar que eu nasci, a geografia que eu nasci não escolhi, destino rígido. Faz sentido. Então quando você começa a anotar, ter ideia, estudar, pesquisar, você está reforçando o que foi estudado, aí você está transformando informação em conhecimento. Quando você dorme, ao invés de ser apagado, é salvo na sua memória principal, no seu HD, vamos dizer assim. Então, é muito importante que você tome a decisão de ficar mais inteligente e aguente o tranco do incômodo físico e mental, que é estudar e se preparar na inteligência. Agora, como é que você começa a afiar a sua inteligência? Tanto a inteligência intelectual, a emocional, a social, a espiritual, a interpessoal e intrapessoal, que é como você lida com você mesmo, como você lida com outras pessoas. É através de 4 níveis de evolução que eu vou te ensinar hoje. Gente, sabe o que eu fico surpreso com o Café com Destino? Se eu fizesse um curso sobre isso, todo mundo ia pagar assistir, a gente ia lotar o nosso auditório aqui. E eu gratuitamente estou há 5 anos, em fevereiro agora a gente completa 5 anos de Café com Destino, te dando o melhor conteúdo que eu ensino para os meus filhos, para a minha equipe, o que eu faço na minha vida para você de graça. Talvez você nunca tenha sido grato pelo Café com Destino. Vai no comentário agora. É uma oportunidade de falar gratidão pelo Café com Destino. Dá um like. Gratidão pelo Café com Destino. Compartilha essa aula com todo mundo. Gratidão pelo Café com Destino. Não está inscrito nesse canal? Inscreva-se agora. Gratidão pelo Café com Destino. Olha só. 4 níveis de evolução da inteligência. Primeiro, e para mim, um dos mais importantes. Experiência. Quando eu subi nos stories essa semana que há coisas que você só entende quando experimenta. Há coisas que você só entende quando experimenta. E se você não entender, você não vai evoluir na inteligência. Para evoluir na inteligência, você tem que entender como funcionam as coisas. Para entender como funciona, você tem que experimentar. Pessoas que só querem ficar dentro de casa. Nunca corre o risco de fazer uma viagem, ler um livro. R$30 o livro, R$40 o livro, vou fazer um lanche, vou comer uma pizza. Uma pessoa que escolhe uma pizza no lugar de comprar um livro, está escolhendo emburrecer. Porque dá para emburrecer, Thiago? Opa, nossa geração está emburrecendo. Está abrindo mão da inteligência, está deixando os outros pensarem por eles. Virou manada. O que os outros estão fazendo, eu faço também. Ninguém pensa por si próprio. Você vê os absurdos de comentários na internet. Num post sobre um assunto, tem 15 mil comentários, cada um falando uma coisa completamente diferente. Ou seja, as pessoas nem interpretaram o texto direito, são julgadoras, são justiceiras. Por que são justiceiras? Porque nunca precisaram da misericórdia. Porque quem já precisou da misericórdia não consegue fazer justiça com os outros, não. Ou seja, não aprenderam a vida ainda por falta de inteligência. Não tem meio termo. Ou você está ficando inteligente ou você está emburrecendo. Parado você não está. Ou você está ficando inteligente ou você está emburrecendo. E qual é o meu papel como teu professor de vida? Te ensinar a ficar mais inteligente. Então, o primeiro papel é experiências. Você aprende com a vida, aprende com os erros. Poxa, passei por isso, foi ruim. Anota por que foi ruim, o que eu não posso repetir. Você tem que ter caderno, você tem que anotar com caneta. Porque quando você, já está provado cientificamente, quando você anota à mão, você grava muito mais o que está escrevendo do que quando você digita no computador, tá? Ou numa tela qualquer, celular, iPad. Então, usa mais caneta. Estou te dando dicas de desenvolvimento da inteligência. Usa a experiência. Já passou por tanta coisa boa e ruim, o que você realmente aprendeu? O que você anotou sobre isso? O que realmente você levou como ensinamento? Ou vai ficar repetindo os mesmos erros? Agora, abra-se também para novas oportunidades e experiências. Viajar abre a mente.
ler livros abre a mente, estar em eventos, mentorias, está chegando aí a nossa mentoria Destinados à Riqueza. Aí você está me assistindo e vai querer tanto ser inteligente para ficar rico, para ganhar dinheiro. Vem para o Destinados à Riqueza, 7 e 8 de novembro, mais 12 meses de mentoria online na minha plataforma, mais 4 aulas por Zoom comigo, tirando dúvidas sobre finanças e negócios. Impossível perder. 7 e 8 de novembro, o link está aqui na descrição. Não fica de fora. Ou seja, se submeta a experiências para você desenvolver sua inteligência, para você entender como funciona. Você nunca vai entender se não experimentar. Você nunca vai entender se não experimentar. Esses dias eu estava num jantar, e aí, com homens de negócios, e aí o mais conhecido da roda, o mais empresarialmente falando, o maior, falou assim para o outro amigo: você vai querer um vinho? E ele falou assim: pode ser. Ele falou: tem alguma preferência? Ele falou: tanto faz, para mim vinho é tudo igual. E aí esse da roda falou o seguinte, o mais experiente: então você nunca experimentou de verdade. Quando ele falou isso, eu anotei. O cara falou que vinho é tudo igual, então não experimentou. Porque você só entende diferenças quando experimenta. Ah, o rico é tudo não sei o quê. Você já foi rico? Como é que você está julgando o rico? Você nunca foi. Ah, se eu tivesse dinheiro, eu não iria para Maldivas, não. Você já foi para Maldivas? Como é que você sabe que não iria? Você já tem o dinheiro para ir para Maldivas? Não. Por que você está julgando dizendo que não iria? Ou seja, é uma ignorância. A Bíblia diz que a sabedoria habita com silêncio, fica calado e aprende. Isso é inteligência. Se submeta a experiências para você ter chance de desenvolver sua inteligência. Segundo ponto, observação. Aprenda com o exemplo de outras pessoas. Observa a vida. Aprende observando como é que o cara se comporta. Ah, esse aqui fica calado, aquele ali fala muito, por isso que nunca é chamado. Olha como se veste. Olha os livros que lê. Selecione bem quem você segue na internet. Isso é observação. Vai ficar seguindo todo mundo? Vai ficar só rindo de meme? Vai ficar só acompanhando blog de fofoca? Você não segue ninguém para aprender alguma coisa? Observar como funciona a vida dessa pessoa e aprender? Então, depois da experiência, a observação. Depois da observação, o conhecimento. Quanto mais você conhecer, que aí vem através de estudo, livros, palestras, informação, mentorias, todo tipo de conhecimento absorvido, você começa a trazer essa elasticidade mental para que você pense diferente, expanda a sua consciência. E por último, e muito poderosa, é a revelação. É o conhecimento que você consegue através da palavra de Deus e da orientação do Espírito Santo. Isso aqui para mim foi um divisor de águas, talvez você não entenda muito isso agora, mas pelo menos anote o que eu estou te ensinando. Quando você lê a Bíblia e pede orientação do Espírito Santo para o que está lendo, existe um nível de expansão de consciência nisso gigantesco, porque você entende muito mais a vida lendo a Bíblia do que lendo filosofia. Apesar de eu amar filosofia, eu leio filosofia, mas a Bíblia traz uma compreensão sobre o que é a vida inigualável. Só que você não consegue entender a Bíblia sem revelação, que quem nos ajuda com isso é o Espírito Santo. Então, quando você for ler a Bíblia, você sempre faz uma oração simples assim: Espírito Santo, me ajuda a entender e meditar nessas palavras. Ele vai te ajudar e a sua mente vai se expandir. Provérbios 18:15 diz assim: o coração do sábio adquire o conhecimento. Olha só, o coração do sábio adquire o conhecimento, compra o conhecimento. E o ouvido dos sábios procura a ciência, o saber. Então, quem tem um coração já inclinado para a sabedoria, está afim de ficar escutando coisa boa, aprender todo dia, ler todo dia, observar alguém que está dando certo todo dia, estar em ambientes que você vai absorver coisas boas todos os dias, ou seja, desenvolver sua inteligência. Nós vemos através do livro de Provérbios, aliás, se você tem Bíblia online aí no seu celular, no seu iPad,
no teu tablet, se você digitar a palavra inteligência no buscador da Bíblia, vai aparecer muitos versículos. De quão importante foi a inteligência de Gênesis e Apocalipse. De como isso fez a diferença na vida de homens e mulheres que mudaram a história. Deus usa quem Ele quiser, Ele usou até o jumentinho. Mas na hora de fazer algo para entrar na história, Ele usa os inteligentes. É quem entende o que está acontecendo. Quem é inteligente? Quem entende das coisas. Inteligente não é o que sabe tabuada de cabeça. Isso é QI alto. Inteligente é o que entende das coisas. Por que as coisas acontecem do jeito que acontecem? Por que os casamentos entram em tanto conflito? A pessoa consegue entender isso? É inteligente. Como é que uma pessoa era pobre e ficou rica? Ela fez assim, fez assado, foi necessário isso, foi necessário aquilo. Inteligência. Ela entendeu o processo, ela entende como funciona. Agora, o contrário de inteligente, né, eu chamo nesse livro Ganha o Mundo Sem Perder a Alma de destinado, é alienado. A pessoa não sabe de nada, nem quer saber. Não sabe nem quer saber e tem raiva de quem sabe. Está nem aí para nada. Então ela não tem experiências, ela não observa, ela não busca conhecimento, ela não tem revelação. Então quais são as dicas que eu posso te dar hoje para você começar a ficar mais inteligente? Estude todo dia. Só 5 minutos, então. Tiago, eu não tenho tempo. Super ocupado você, né? Você é o Donald Trump, está dirigindo os Estados Unidos e os países do mundo, né? Super ocupado. Mais 5 minutos por dia. Leia alguma coisa que você vai aprender. Escolha um assunto. Ao invés de ficar rolando tela de celular, para assistir uma palestra no YouTube. Um podcast que você vai aprender um conhecimento diferente. Seja intencional nessa busca. Ou seja, estude algo todos os dias. Todos os dias aprenda algo. Se você puder, faça viagens. Nem que seja para... Tiago não tem dinheiro. Nem que seja para a cidadezinha do lado. As viagens expandem consciência. Mude de ambientes. Às vezes, tudo que você precisa é estar sentado numa mesa que você vai entender de um assunto que antes você não entendia. E por mais que você não vá dominar esse assunto porque participou de uma conversa, agora você tem ele introduzido na tua mente para você ir depois ir no chat GPT ou buscar em livros as informações e se aprofundar nesse assunto. Outra coisa, tem amigos que te desafiem. Amigo que só dá tapinha nas costas não é amigo. Você precisa de amigo que te desafia aí. Está lendo o quê? O cara só vê você vendo besteira na internet e fala, rapaz, para com isso. O futuro é brilhante, não vale a pena... O que você está plantando com isso? A Bíblia diz que a gente só colhe o que planta. O que você está plantando vendo isso aí? E por último, sempre esteja aberto a novos aprendizados. Nunca ache que você já sabe. Sócrates já dizia, só sei que nada sei. Um dos maiores filósofos gregos, influência de Platão, diz que se dedicou tanto ao conhecimento que percebeu que não sabe nada. E você achando que sabe alguma coisa. Então, assim, sempre esteja aberto a novos conhecimentos, como eu sempre estou. Eu sempre quero aprender algo novo. Eu sempre estou observando algo novo. Eu leio livros diariamente. Não tem um dia da minha vida que eu não leio. Além da Bíblia, que eu me debruço, eu sempre estou lendo alguma coisa. Então, é muito importante que você esteja determinada a evoluir, a expandir, a afiar a sua inteligência, porque sua vida vai melhorar. Seu relacionamento vai melhorar. Sua vida financeira vai crescer. Seus pensamentos, suas ideias vão evoluir. A forma que você vê o mundo vai ser totalmente diferente. Você vai encontrar caminhos e soluções para os seus problemas. O inteligente não fica parado numa situação difícil, ele consegue rapidamente sair. Então você não pode abrir mão do desejo e da decisão de ficar mais inteligente. Vou repetir. Não abra mão da decisão, do desejo e da decisão de ficar mais inteligente. Anote essa frase. A inteligência humana cresce quando o seu coração é ensinável. A inteligência humana cresce quando o seu coração é ensinável. Quando você está sempre querendo aprender, você está sempre aberto. Aí não tem jeito. Vai prosperar. Vai se dar bem. Vai terminar bem.
Quantas confusões eu já evitei na minha vida, porque por causa da inteligência eu falei, não vale a pena discutir. Vai terminar mal isso aqui. E eu quero, durante toda essa semana, conforme começamos ontem, na segunda, te treinar a como ficar mais inteligente no Café com Destino. Você que é meu aluno, minha aluna, está em São Paulo. Hoje é o nosso grande encontro, gratuito, eu e você. Livraria Drummond, no Conjunto Nacional, ali na Avenida Paulista. Se você está em São Paulo, às 19 horas em ponto eu começo a assinar livros. Vai ser a primeira e última assinatura de livros e única desse ano. Ganhe o mundo sem perder a alma. É a sua oportunidade única e exclusiva de estar comigo presencialmente, pessoalmente hoje, na Livraria Drummond. Quero apertar sua mão, tirar uma foto contigo se você quiser, assinar o teu livro. O livro Ganhe o Mundo Sem Perder a Alma já é o livro mais vendido do país. Se você ainda não adquiriu, você pode adquirir na Amazon ou qualquer outra livraria, mas geralmente a Amazon está mais barata e entrega mais rápido. E quem vai hoje à noite na Livraria Drummond, você pode comprar lá na hora, tá bom? Pode adquirir na hora e entrar na fila. Eu te espero hoje sem falta, hein? Eu quero te conhecer. Eu quero conhecer meus leitores, meus alunos. Não deixe de ir hoje na Livraria Drummond às 19 horas. Chega cedo para ir formando a fila e vai ser fora do comum. Eu desejo paz e prosperidade e amanhã a gente volta com força total às 6h57 da manhã. Alguns chamam de dom, outros de sorte. Mas a verdade é que existe um grupo de pessoas destinadas a viver a riqueza com propósito. Se você está aqui ouvindo essas palavras, pode ser que você seja uma delas. Destinados à riqueza. Como ganhar o mundo sem perder a sua alma. É um programa completo com Tiago Brunet, criado para formar líderes que prosperam com sabedoria, administrem com excelência e deixem um legado de impacto e propósito. Você terá acesso à teoria das escalas dos níveis. São 12 módulos online, 4 encontros ao vivo no Zoom, livros digitais de cada... Essa imersão do Ganhe o Mundo Sem Perder Sua Alma foi fantástica. Uma aula que ensina realmente você não negociar princípios nem valores. É possível sim eu crescer, prosperar financeiramente sem negociar os princípios. Então super indico porque vai impactar uma geração, para mim, um dos melhores programas do Instituto Destiny. Porque vai ensinar a você empreender sem perder sua alma. Sem perder a sua alma.